Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Ele possa vir falar conosco por intermédio da Sua Santa Palavra. O texto hoje para a nossa breve conversa, nossa breve meditação, encontra-se no livro do profeta Zacarias. Quero ler com vocês o capítulo 4. Nós vamos ler o verso 8, 9 e 10. Diz assim: Depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse tempo e ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Glória a Deus. Zorobabel era um dos governadores responsáveis ali pela reconstrução, e Zacarias prega justamente nessa volta dos israelitas do cativeiro babilônico, que durou 70 anos. O profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 10, traz a profecia de que eles passariam por um período de depuração, um período bastante difícil para a nação de Israel, já que era a nação escolhida do Senhor. Eram os primeiros, aqueles que conheciam a Deus de face a face, como Moisés, que viram o seu grande agir e o seu grande poder. Sabiam que tinham a capacidade, através de uma palavra, tirarem eles daquela condição que era terrível. Agora, aquele momento é um momento de reconstrução, é um momento de um novo começo, é um momento de recomeço. E eu tenho falado muito sobre isso. Creio que Deus quer levar algumas pessoas que me ouvem aqui a recomeçar as suas vidas, logicamente colocando Ele como a pedra angular. Se Deus for a pedra angular e Jesus é a pedra angular, Isaías 26, versículo 4 diz que Ele é a rocha eterna, ou seja, Ele é a pedra a qual aquelas casas de Mateus 7 são estabelecidas. Aquele que ouve a palavra refere-se justamente àquele que finca o alicerce nessa terra e recomeça a sua vida a fim de que produzam bons frutos. Vamos trazer isso que Zacarias está profetizando ali, falando de Zorobabel para a nossa vida. Vamos lá? Fala assim: depois recebi outra mensagem. Irmãos, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra do Senhor, ela serve como alimento diário para nós. Nós vamos precisar dela nessa reconstrução mais do que tudo. Ela é a luz que nos ilumina. Agora perceba, a luz, ela não ilumina o caminho inteiro, ela ilumina parte do caminho. Eu gosto dessa parte porque exige bastante confiança de nós. Isso quer dizer que, sempre vai vir outra palavra, outra direção, vai vir outra mensagem do Senhor, talvez não por meio do irmão Alisson, pode ser por meio, meu irmão. Deus fala. Eu gosto de Jó 33,14 e sempre sinto esse versículo com vocês. Deus fala o tempo todo e nós, homens, não o percebemos, mas quando mais nós temos a tendência de andar no Espírito, mais experimentaremos da sua graça e da sua bondade. Em Romanos 8,14 fala que aqueles que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus, são os nascidos de Deus, são os que receberam o Espírito de Jesus Cristo. E é justamente disso que o autor está falando, irmão, porque o Senhor é a palavra encarnada, então nós vamos sempre precisar de uma outra palavra, porque a luz, ela ilumina só até certo ponto, e caminhar no escuro, irmãos, já percebemos que é ruim, que traz peso, que traz prejuízo, que não sabemos a semente que estamos plantando e a colheita pode ser ruim. Começa a falar: Zorobabel lançou os alicerces do templo e ele o completará. Eu quero dizer, meu irmão, tudo que Deus começa, Ele termina. Zorobabel, a etimologia da palavra significa semente da Babilônia. Então Deus lançou justamente os alicerces do templo durante o período do deserto, semente da Babilônia. A Babilônia significava, tem a tipologia do cativeiro babilônico, ou seja, dos 70 anos. É um novo deserto que Israel passou pela idolatria, passou pelo pecado, por tudo que haviam feito. Era consequência, aquele fardo que eles carregavam era consequência do seu pecado. Era consequência, sim, do seu pecado. E Zorobabel lançou os alicerces desse templo, essa nova reconstrução. E eu quero dizer, irmão,
Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala assim, ó, e ele a completará. Aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para terminar. E o que nós precisamos? Passar. Porque o período de reconstrução é um período difícil, irmãos. Os israelitas chegaram, olharam para Israel e ela estava toda em ruínas. Algo que doía muito no coração deles era justamente o templo de Salomão estar em ruínas, que era exatamente a expressão de que Deus habitaria em sua presença. Mas Deus estava lançando um compromisso com o seu povo naquele momento. Ele estava dando uma promessa que Zorobabel, aquilo que foi começado da Babilônia, se terminaria, que a promessa se cumpriria. E ele fala, então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. O Senhor dos Exércitos fala justamente de um general de guerra. O nosso general de guerra é o Senhor Jesus Cristo. É o Deus Todo-Poderoso na batalha. É o Deus fiel que luta por nós, que luta contra nós, com nós. E fala, me enviou quem? O profeta, irmãos. O profeta. O profeta falava justamente daquele que falava em nome do Senhor. Saberiam que a palavra vinha do Senhor. Eu gosto de Hebreus 10, 23, fala, apeguemo-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Deus é fiel, irmãos. Quando não se cumpre uma promessa, e essa infidelidade encontra-se em nós, que desviamos caminhos, mudamos rotas, alteramos o jeito, a direção que Deus deu para nos fazer, mas Deus não, Deus ele é fiel, e ele sempre insiste em nós a mantermos a posição, em fixarmos aquilo que ele deu para nós fazermos. Ele fala, ó, pensemos em como motivar uns aos outros na prática de amor e boas obras. Era ali o que justamente Zacarias estava fazendo. Inclusive, a etimologia da palavra de Zacarias significa Deus se lembrou. Ele fala no versículo 25, e não nos deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Irmão, eu quero declarar sobre a sua vida, sabe? Eu estou pregando aqui para pessoas que passaram e estão passando por um deserto duríssimo, muita sede, muita fome, muita necessidade, muita escassez de recursos, pouca visibilidade do terreno que está se caminhando, mas Deus tem cuidado de você, irmão. E eu quero dizer, o dia está próximo sim. Sabe qual que é uma característica de que o dia está próximo? A dificuldade aumenta muito, e a vontade de desistir vai aumentando, a vontade de continuar vai diminuindo, mas desistir jamais pode fazer parte dos planos. Eu quero repetir, desistir jamais pode fazer parte dos planos. Encha, porque o Senhor fala, não desprezem os começos humildes, ou seja, não desprezem os pequenos começos. Irmão, tudo que começa grande, o que nasce grande é monstro que nasce grande. Nós não, o ser humano, ele nasce pequeno, irmão, nasce neném. A gente nasce chorando. Tem uns que vai até os 30, 35 anos chorando, não é verdade? Aprende a pedir, às vezes até com uma mamadeira e um bico na boca, mas não, o Paulo fala que nós já devemos desejar o verdadeiro leite espiritual. Agora nada nasce grande, sabe? Nada. Tudo que é grande foi pequeno um dia. Olha, você nunca vai ver um grande youtuber que tem mais de 1 milhão de seguidores rir de um cara igual eu que tem aí 5 mil. E eu olho isso com grandeza para te falar. Eu jamais pensei que fosse chegar, que as pessoas fossem dar crédito à mensagem. Quando eu comecei lá com era o Noah que me incentivava, meu filho, sabe? E eu fazia com muito amor ao Senhor, com o mesmo amor. Por quê? Porque eu prego a palavra, irmão, na esperança de que se uma pessoa for salva durante a vida inteira do canal, irmão, eu tenho plena convicção de que haverá festa sim no céu. Haverá sim uma festa no céu. Então não devemos desprezar, sabe? Aquilo que começa pequeno, aquilo que possa parecer pequeno aos nossos olhos. Olha, fala assim, pois o Senhor se alegra ao ver a obra no prumo, na mão de Zorobabel. O que era o prumo, irmãos? O prumo era justamente o ferro, aquela fita que se mede, que toda construção tem. Eu gosto de uma
um versículo que está em Romanos 8,16, que fala assim, ó, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Era Zorobabel, estava com um prumo. O prumo fala justamente de medir as intenções, lembrando aqui que a reconstrução do nosso templo somos nós. As intenções e as motivações do nosso coração. O porquê que nós queremos sair do deserto? É igual o ladrão da cruz, só quer descer da cruz? Ou um que reconhece, o outro que reconhece justamente que é pecador e que precisa mudar de vida, porque senão vai voltar para o deserto novamente. Então o prumo fala justamente disso. Eu gosto, sabe, porque fala que nós precisamos ter pessoas sinceras e genuínas do nosso lado. Em Provérbios 28, versículo 23 diz, quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. E essa é a revelação dos filhos de Deus. Sabe por que Paulo fala aqui, ó, no versículo 20, ele fala assim, ó, toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Tem muitos vivendo na futilidade, tem muitos, sabe, perseguindo pequenos prazeres, pequenas doses de prazer na internet, tem pequenas doses de prazer, sabe, através do uso de drogas, tem pequenas doses de prazer indo ao shopping, comprar num consumismo exacerbado, mas nenhuma dessa traz uma alegria completa, somente a obra do Senhor, porque ele fala assim, ó, ao ver o prumo, o Senhor se alegra ao ver o prumo na mão de Zorobabel. E Zorobabel representa esse amigo que nos repreende, que nos ajuda a entender a motivação do nosso coração. Fala isso, sabe? Certas pessoas, Provérbios 28, 23 fala que quem repreende o próximo obterá mais favor. E existem certas pessoas em nossas vidas, meus irmãos, que são utilizadas como ferramentas para lapidar o nosso caráter e o nosso coração. Elas são como uma martela e uma lixa aguda que ajudam um artista a aparar as arestas para que a beleza da obra de Deus se torne cada vez mais evidente. Um amigo desse sincero é um desses instrumentos importantes na mão de Deus, sabe? Pois ele tem a liberdade de chamar a nossa atenção e nos repreender quando nós falhamos. Essa é a função do profeta. Eu quero te perguntar, você tem um amigo desse? Quero fazer uma segunda pergunta. Você é um amigo assim? Você é um amigo assim? Olha, alimente hoje relacionamentos que são importantes para Deus, com pessoas que têm intimidade com Deus, se aproxime, sabe? A gente precisa ouvir uma palavra sincera que mexe com o nosso coração. Em João capítulo 6, versículo 68, o Senhor deu uma palavra duríssima para os discípulos que estavam ali, sabe? E a maioria deles começaram a abandonar a obra. E Jesus olhou para os 12 e falou, vocês vão embora também? Em João 6, 68, Pedro diz, para quem iremos nós? Ele nem pergunta para onde iremos nós, ele pergunta para quem iremos nós. Sabe para quem? É porque se só tu tens as palavras de vida eterna, e essas são as palavras que mexem com o nosso coração, daquilo que nós precisamos largar para trás, irmãos. Largar para trás, precisamos abandonar. Olha, eu quero terminar, já partir para o final, porque sei que tem muitas pessoas passando por esse recomeço, e todo recomeço é difícil, irmão, é um passo de cada vez, mas olha só, o que diz em Zacarias, no capítulo 7, no versículo antes daquilo que eu li, fala assim, ó, nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele se tornará uma planície. Está falando de um homem de fé. O Senhor Jesus não fala que quem tem uma pequena fé move uma montanha? Esse homem aqui, esse Zorobabel, representa aquele homem que pegou a pá e começou a cavar. Então pega uma pá, meu irmão, e começa a cavar. Eu quero repetir, pega uma pá e começa a cavar. Uma cavada na montanha, hoje ela se torna menor. Não quer dizer que a montanha vai sair de uma hora para outra, quer dizer que exige força, exige obra. E quando o Zorobabel colocar a última pedra no templo, o povo gritará, é pela graça, quer dizer que a obra será completa, sim. Vai acontecer o que Deus lhe prometeu, vai acontecer tudo o que o Senhor falou. Mas enquanto isso, Paulo diz em Romanos 8, 25, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Enquanto isso, a pá, meu irmão, vai cavando.
A pá vai removendo os obstáculos, vai removendo tudo aquilo que se opõe, sabe? É a pá que está na mão de Zorobabel, sabe? Que vai removendo a planície. É a palavra de Deus que vai tirando todo o empecilho de que a promessa se cumpra. Mas no final de tudo, irmão, no final de tudo, sabe o que vai acontecer? O Cordeiro tem uma recompensa para o teu fiel sacrifício. Continue firme, não despreze os começos pequenos, sabe? Deixa aquele que Deus levantou para te mostrar, para aparar as suas arestas, falar com sinceridade, sabe? Comprometimento e respeito com a tua pessoa, para que você possa se tornar a tua melhor versão depois de tudo aparado. Que Deus abençoe vocês. Lembrando, o Cordeiro tem sim uma recompensa por esse sacrifício. Que Deus abençoe. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Tchau, tchau.